Nós ouviremos agora a mensagem da palavra do Senhor pelo pastor Elienay Cabral, que é consultor doutrinário e teológico da CGADB e CPAD, escritor, conferencista, comentarista de lições da nossa escola dominical no Brasil. Ele trará a mensagem da parte de Deus nesta noite. Tem muitos obreiros que estão aí, já perderam o escudo de ouro do seu ministério e agora estão vivendo uma farsa, estão vivendo uma imitação barata, porque eles não conseguem mais ter a presença de Deus em suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem reconhecer isso. Especialmente para pastores e obreiros aqui, como alguns obreiros estão se vendendo barato. Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar de um evento que aconteceu aqui na IEADPE e que teve alguns pastores convidados. E um deles trouxe uma pregação que o gestor não gostou. Mas o que será que aconteceu? É o que vamos saber hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. No mês de outubro, aqui na IEADPE, é feito um grande evento. E neste evento, o gestor-presidente, ele traz muitos convidados, pastores renomados. E justamente um desses trouxe uma pregação, qual o gestor-presidente não gostou. Mas, já que ele não gostou, o que foi que ele fez? Simplesmente, esta pregação sumiu. Não se encontra na grade da programação da emissora e nem tampouco nas redes sociais deste ministério IEADPE. Mas, antes dele sumir com este estudo, uma pessoa gravou, eu recebi o link e outros irmãos. Como vocês já viram, o gestor-presidente, ele faz a apresentação do pastor Elienay Cabral. E também vocês já viram o que ele falou. São pequenos trechos, pois o estudo dele é longo, mas que também está neste canal. Se você quiser assistir, ele está na íntegra, não foi cortado nada. Mas o gestor, ele deletou ou ele bloqueou. Bom, é isto que nós queremos saber. Porque como é que chama um pastor, um pregador, para um evento desse e desfaz do que ele trouxe? Porque se ele trouxe esta pregação, ele se preparou para isso. Mas o gestor não gostou, porque acredito eu que o gestor ficou muito incomodado, pois o estudo foi contra as suas ideologias. Mas o que acontece é que em outros eventos, em outros anos, alguns dos pastores que vieram, a maioria deles, era para bajular o gestor-presidente, para levantar mais o ego dele, fazer com que ele se sentisse um Deus no Templo Central Recife. Mas o pastor Elienay Cabral, ele é um homem íntegro, honesto, não é bajulador. E trouxe uma mensagem que o gestor-presidente não gostou. Ele trouxe seu estudo como base bíblica em 2 Crônicas, capítulo 12, e do versículo 1 ao 10. E 2 versículos eu separei. E vamos ver. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei,
e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudo de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Segundo os Crônicas, capítulo 12, versículos 9 e 10. Então aqui a gente vê que o rei, ele invadiu este reinado, invadiu Jerusalém, e ali levou o que tinha de mais precioso para aquela nação, que era justamente os tesouros da casa do Senhor. Esses tesouros, eles eram valiosos, porque na tipologia bíblica, cada utensílio tem o seu significado. Mas e o que significa este escudo de ouro e o de cobre? Tem versão bíblica que no lugar de cobre tem bronze. O pastor Eliana Cabral, ele trouxe alguns exemplos, já que ele é um homem muito sábio, estudioso. E ele nos traz justamente o que está acontecendo neste ministério, com esta analogia do escudo de ouro e o de cobre ou de bronze, dependendo da tradução. Na tipificação bíblica, o ouro representa as defesas da igreja, assim como a realeza, a glória, a dignidade, a resistência, a durabilidade, a sinceridade e tantas outras coisas boas para a igreja. A verdade. Mas e o cobre? O que significa? Porque o rei, ele no lugar dos escudos de ouro que representava a igreja, ou seja, aquelas coisas importantes para a igreja, ele colocou de cobre. Mas e o que significa qual o significado na tipologia bíblica do escudo de cobre? É tudo o contrário que o do ouro. E isto acontece hoje aqui na IEADPE. A glória de Deus se foi. Não existe mais a glória de Deus no Templo Central Recife. É como que o escudo de ouro, tão importante para a igreja, a verdade, a dignidade, a honra, a fé do povo, não existe. O que existe é o cobre, a mentira, o engano, desvio de recursos da igreja, enriquecimento de pastores com os dízimos e as ofertas, o povo passando fome, o povo passando necessidade, muitos membros doentes, não tem ajuda da igreja, muitos desempregados não têm cestas básicas. Estamos vivendo isso. Aqui, em vez do escudo de ouro, tem o escudo de cobre. Foi isso que o pastor viu, no caso o gestor, e ele não gostou. Será que esse foi o motivo dele ter escondido o estudo do pastor Elienay Cabral? O gestor na justiça disse que dá milhões de cestas básicas. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, meus irmãos, aqui vocês viram que o pastor Elienay Cabral trouxe uma mensagem forte e o gestor não gostou. E agora causou esse mal-estar, creio eu, entre os pastores. Porque eles vão pensar, e se ele fizer comigo o que fez com Elienay Cabral?
Mas o pastor Elenay Cabral, ele na sua mensagem, ele vai mais longe. E o gestor presidente não gostou. Tem muitos ombreiros que perderam o escudo. Ou seja, perderam a dignidade, a honra, a verdade. Por quê? Porque a maioria são bajuladores do gestor presidente. Tem muitos ombreiros que já perderam o escudo de ouro e agora estão vivendo uma farsa, uma imitação barata, porque já não conseguem viver e ter a presença de Deus nas suas vidas. Já estão caídos há muito tempo e não querem ver isso. Então, se eles não estão com escudo de ouro, eles estão com escudo de cobre. Mentira, engano e tantas coisas ruins para suas vidas espirituais. E como vocês conseguem viver em paz com isso? Só por causa de fama, de status, de recursos da igreja, mantido pelos pobres para vocês luxarem? Eu estou só perguntando. Ele continua, o pastor. E agora vem algo que o gestor presidente jamais imaginaria, que o seu convidado, ele iria trazer uma mensagem, não seria frouxo, mas que ele iria entregar. E ele continua, principalmente para pastores, obreiros aqui. Essa mensagem foi para vocês e para os próximos que seriam e já foram escolhidos para compor o quadro de ombreiro desse ministério, assim como diáconos e tantos outros cargos. Aí eu pergunto para vocês, vocês vão se sujeitar a isto? A serem esse tipo de gente sem credibilidade? Porque o ouro, na tipologia bíblica, significa tudo de bom para a igreja, tudo de bom para um ser humano, tudo de bom para um servo de Deus. Mas o cobre é tudo que não presta. Mentira, engano, passar a perna no outro. Tentar fazer com que o outro perca o cargo para ele assumir. Vocês acham que não tem isso aqui, não? O pastor Elenay Cabral, ele veio e trouxe tudo. Vocês, ombreiros, que foram escolhidos agora, vocês pensem bem antes de cumprir uma ordem do seu gestor, porque vocês podem estar no escudo de cobre, não no de ouro. Aonde é que está a sua honestidade, a sua dignidade? O seu comprometimento com a palavra? Que ombreiro honesto você vai ser nessa tipificação do escudo de cobre? Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram que na tipologia bíblica, esses utensílios da casa do Senhor significa muitas coisas para nossas vidas. Assim como a dignidade, a honra, a moral e o comprometimento com a palavra, com a igreja, com a sociedade, com a verdade. Já o cobre não. É tudo o contrário que for para a desonestidade. Pois é, meus irmãos. Pensem bem antes de assumir um cargo na igreja. Porque se você for dizer que o pastor é o anjo da igreja, você está mentindo. Porque o pastor, ele está na justiça até o pescoço enrolado com processos e tantas mentiras que o seu pastor, cuidado para ele não botar a mão na sua cabeça, porque pode ser maldição para a tua vida, crente.
Porque esse pastor, ele está mais sujo que pau de galinheiro. Ele está no cobre pior que tem. O pior cobre é justamente este gestor da IEADPE hoje. Estou falando da vida espiritual dele. Pois é, meus irmãos, fique todos na santa paz do nosso Senhor. E muito cuidado com os manjares, para você não perder a sua honra e a sua dignidade. Fique na paz, meus amados.